Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você, então se o seu dia for bom, parabéns, você é o responsável pelo seu dia ser bom, mas se o seu dia for ruim, parabéns também, só você é responsável por seu dia ser ruim. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, riqueza e vida plena, de todas as coisas boas que Deus tem para mim e para você. Então sejam bem-vindos e hoje vamos fazer um resumo aí do livro de Jó, da história de Jó. O livro de Jó da Bíblia Sagrada, o livro de resiliência, de fé, de superação, do amor e da lealdade de um homem para com Deus. Então, durante 42 dias, nós fizemos aí um vídeo, uma live sobre cada capítulo do livro de Jó, lendo e comentando capítulo por capítulo a história de Jó, o livro de Jó. Então hoje vamos fazer um resumão aí do livro de Jó, perfeito? Então nós anotamos aqui alguns pontos que nós vamos ler e comentar hoje. Vamos fazer um resumão aqui da história do livro de Jó. Mas antes de começar aqui o nosso trabalho de hoje, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Hoje é domingo, dia 13 de agosto, o ano é 2023. Então vamos fazer aqui o nosso resumão aqui da história de Jó. Perfeito? Para isso vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? O livro A Palavra de Deus Vivo, o livro da sabedoria, o livro, o manual para a vida, o manual de instruções para a minha vida, para a sua vida, nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abrir aqui, né, no livro de Jó, e vamos hoje fazer um resumo aqui de toda a história de Jó. Então bora lá, vamos começar? Então não se esqueça de já vai deixando aí o seu like, já se inscreva aí no nosso canal. Então vamos lá, vamos falar aqui de Jó, do livro de Jó, da história de Jó. Então bora lá? Então quem era Jó? Jó, ele é descrito aqui no capítulo 1, né? No capítulo 1 do livro de Jó, então tem toda uma descrição, né, da história, né, de quem foi Jó. Então bora lá, vamos ler aqui e comentar aqui para a gente fazer esse nosso resumão aqui do livro de Jó. Então no capítulo 1, né, versículo 1 diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito, íntegro, alguém que temia a Deus. Então aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e se afastava do mal. Afastava-se do mal. Então Jó era um homem íntegro, um homem perfeito, justo, que temia a Deus e se afastava do mal. Ou seja, ele nunca fez o mal contra ninguém. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó, ele tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele tinha 10 filhos. Versículo 2: sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos. De modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Então Jó era o homem mais rico, mais próspero, mais sábio de todo o Oriente. Versículo 4: e seus filhos iam e festejavam em suas casas,
cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então os filhos faziam as festas, os banquetes, e também convidava as irmãs para festejarem e comerem com eles. Versículo 5. E assim que e assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó, ou seja, o pai, o patriarca, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Ou seja, de acordo com o número de todos os seus filhos, Jó fazia ofertas queimadas. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Então, sempre que existia, sempre que tinha um banquete, uma festa, Jó oferecia, fazia ofertas queimadas de animais para livrar seus filhos dos pecados, de algum pecado que porventura eles tivessem cometido contra Deus. Versículo 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Então, houve um dia uma reunião de todos os anjos, todos os filhos de Deus foram prestar contas para Deus. E junto dos anjos, junto dos filhos de Deus, também estava Satanás. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo, vagando para cima e para baixo. Sem ter muito o que fazer, então Satanás fica vagando pela terra, para cima e para baixo. Versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: consideraste, ou seja, tu conheceste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então, Deus perguntando para Satanás: tu conheceu o meu servo, o meu filho Jó, né, que é íntegro e perfeito, que não existe ninguém na terra como ele, que teme a Deus e se afasta do mal? Versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Acaso Jó teme a Deus por nada, ou ele é um homem interesseiro que teme a Deus e obedece os mandamentos, segue o caminho de Deus por nada? Ou ele é um homem interesseiro? Versículo 10. Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentam na terra. Então, Satanás, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele também tem o conhecimento de tudo o que acontece. Então, ele sabia muito bem que Deus protegia Jó, que fez um cercado, fez uma redoma, fez uma bolha em torno de Jó, onde que nada podia atingir Jó. E tudo que Jó tocava virava ouro, né? Era o chamado toque de Midas. Tudo que Jó fazia funcionava. Por quê? Porque ele tinha graça, ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha a bênção e a proteção de Deus. Então tudo que Jó fazia funcionava. Versículo 11. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Versículo 12. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Então houve aqui uma reunião nos céus. E os anjos foram prestar contas, né, das coisas para Deus. E diante de Deus também apareceu Satanás. Satanás também estava presente. E então Deus indaga a Satanás, pergunta a Satanás se ele conhece o seu servo Jó, que é um homem íntegro, perfeito, que se afasta do mal.
Então Satanás rebate a Deus dizendo, olha, tudo que ele tem, tudo que ele faz, ele te é obediente. Por quê? Porque ele é um homem interesseiro, você faz tudo por ele. Você faz tudo por ele. Você o protege. Mas deixa eu tocar nos seus bens, deixa eu tocar na sua família, e você vai ver que ele vai te amaldiçoar diante da tua face. E assim foi feito. Deus então permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. E Satanás foi lá e tirou tudo de Jó, a começar pelos seus filhos amados. Então Satanás matou os 10 filhos, ou seja, as 3 filhas e os 7 filhos de Jó. Então Satanás foi lá e matou. Matou. E Satanás tirou todas as posses de Jó. Tirou seus rebanhos, suas ovelhas, seus bois, seus carneiros, suas jumentas. Tirou seus servos, tirou suas terras, tirou sua terra. Tirou tudo de Jó. Satanás foi lá e tirou tudo de Jó. Mas Jó permaneceu firme ali. Então, no capítulo 20 aqui, aliás, no versículo 20 do capítulo 1, então Jó se levantou depois que tinha perdido tudo, tinha perdido seus filhos amados, tinha perdido seus bens materiais, suas terras, seus rebanhos. Então, Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra e adorou. Então Jó, depois de ter perdido tudo, sua família, seus bens materiais, né? Tudo, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra e adorou. E Jó disse, nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Então, mesmo depois de ter perdido tudo, ter perdido seus filhos, ter perdido seus bens materiais, Jó adorou ao Senhor. Versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou e não culpou Deus de maneira toda. Então, mesmo depois de ter perdido tudo, Jó se ajoelhou e orou. Jó se ajoelhou e orou e disse, nu eu vim desta terra, para esta terra, e nu retornarei. Deus deu, Deus tirou. Abençoado seja o Senhor. O Senhor. Então, em momento algum, Jó culpou a Deus de maneira tola. Então, não satisfeito com tudo isso, não satisfeito de ter tirado a família de Jó, ter tirado seus filhos amados, ter tirado seus bens materiais, suas riquezas, suas posses, suas terras, seus servos, Satanás novamente, né? Quando houve a segunda reunião, então no capítulo 2 aqui é falado sobre a segunda reunião que teve. Então no capítulo 2, versículo 1 temos: novamente houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. Então, numa segunda reunião, novamente está lá Satanás presente na reunião de Deus com seus filhos, com seus anjos. Então, Satanás está lá presente. E o Senhor disse, ou seja, versículo 2 do capítulo 2. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. Versículo 3. E o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. Então, Deus aqui dizendo assim, mesmo depois de você ter me incitado, ter me colocado contra Jó, ele ainda me continua fiel, ele ainda continua fiel. Mesmo depois de você ter me colocado contra ele, sem causa alguma, ainda assim ele continua sendo fiel. Versículo 4. E Satanás respondeu ao Senhor e disse,
pele por pele. Sim, tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Então, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Então, pele por pele, dente por dente, olho por olho, osso por osso. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Então, tudo que Jó tinha, ele deu pela vida dele. Ele manteve a vida dele. Ele manteve a sua saúde, manteve a sua integridade física. Então, pele por pele. Versículo 5. Porém, estende tua mão, Satanás falando para Deus. Porém, estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Então, Satanás, não satisfeito, porque ele não conseguiu o seu intento, ele não conseguiu que Jó amaldiçoasse a Deus. Amaldiçoasse a Deus e renegasse a Deus. Então, naquela primeira reunião, ele fracassou, ele não conseguiu. Jó, mesmo tendo perdido tudo, o que Jó disse aqui é o seguinte: quando Jó perdeu tudo, família, posses, riquezas, terras, tudo, ele disse o seguinte: Deus deu, Deus tirou. Deus dá, Deus tira, louvado seja o Senhor. Então, o que fez? Jó enalteceu ainda mais a Deus. Jó proferiu ainda mais a Deus. Jó orou, se prostrou, se ajoelhou e orou por Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Então Satanás ficou furioso com isso, porque ele não conseguiu. Ele tirou tudo de Jó, mas mesmo assim Jó continuou fiel, Jó continuou leal a Deus. Então, aqui na segunda reunião, o que o Satanás está tentando agora? Tirar a vida de Jó. Olha, o homem ele faz tudo pela sua própria vida, ele dá tudo pela vida. Então, o Senhor disse, então no versículo 6 aqui, então no versículo 5, aliás, Satanás novamente está tentando fazer com que Deus tira a vida de Jó, porém estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. Então tira a saúde de Jó, que ele vai te amaldiçoar. Beleza? Versículo 6. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, você já tirou todas as posses dele, já tirou todos os bens e até a família dele. Você já tirou dele. Perfeito? Agora você vai poder tirar a saúde dele, mas você não pode tirar a vida dele. Você não pode tirar a vida dele. Você tem que manter Jó vivo. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola de seu pé até a sua coroa, ou seja, até a sua cabeça. Então disse a mulher de Jó. Tá, então aqui Satanás retirou da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras, ou seja, feridas dos pés à cabeça. Jó sangrava, Jó fedia, sua carne, sua pele estava em estado de putrefação, entendeu? Fedia, Jó fedia, era pura úlceras, feridas dos pés à cabeça. Versículo 8, ele tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre cinzas. Então Jó pegou um caco e começou a raspar aquelas feridas, que aquelas feridas estavam apodrecendo a pele de Jó. E aquilo coçava muito, então Jó passava um caco para coçar as feridas. Versículo 9, então disse sua mulher, ou seja, a mulher de Jó, disse para Jó: ainda retém sua integridade? Você ainda é um homem íntegro, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Então a própria esposa de Jó disse que ele deveria morrer. Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe disse: como costumam falar as mulheres tolas? Está falando tu. Então, como costuma falar as pessoas tolas, as mulheres tolas? Esposa, está falando tu. Se receberemos a bênção da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, mesmo com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios.
E aqui entra aqui a presença agora, porque todas as pessoas se afastaram de Jó, seus amigos, seus parentes, seus familiares, todas aquelas pessoas que bajulavam Jó, que viviam aprendendo com Jó, que Jó ajudava, todas essas pessoas se afastaram de Jó. Ninguém queria mais ficar perto de Jó. Qual é a pessoa que em sã consciência vai querer ficar perto de um morador de rua, de uma pessoa que está lá abandonada, largada, que foi abandonada à própria sorte? Então ninguém de verdade quer viver com pessoas assim. Não adianta a pessoa ser hipócrita ao ponto de dizer que eu estou errado nisso ou naquilo. Isso é pura hipocrisia. Então, o que aconteceu? Jó ficou totalmente largado, totalmente sozinho. Largado à própria sorte, sem ter mais seus bens materiais, sem ter seus filhos amados, suas famílias, seus parentes se afastaram, seus amigos, todos aqueles que Jó ajudou se afastaram e começaram a zombar de Jó, começaram a brincar e fazer gracinha com Jó, até mesmo agir de violência contra Jó. Então todos se afastaram. Mas aqui surge então a presença dos três amigos que foram enviados por Deus para fazerem companhia para Jó, para conversarem com Jó, para trazer um pouco de alento ao sofrimento, um pouco de conforto para aquele sofrimento de Jó. Então foram enviados três amigos que moravam longe. Quando ficaram sabendo do que estava acontecendo com Jó, esses amigos fizeram uma caravana, a mando de Deus, claro, a pedido de Deus, claro, para fazerem companhia para Jó. Então, aqui no versículo 11, então quando os três amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhes sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz o Tamanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo, ou seja, trazer um pouco de consolo, trazer um pouco de afeto, trazer um pouco de paz para todo aquele sofrimento de Jó. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não conheceram, levantaram sua voz e choraram. Então, quando eles levantaram seus olhos de longe, não o conheceram. Levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. Era o costume, né, daquela época, as pessoas fazerem isto. Então assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. Então esses amigos de Jó, que verdadeiramente eram amigos, porque todos aqueles que se diziam amigos, seus parentes, seus familiares, se afastaram, ninguém queria saber de ficar perto de Jó, mas estes que moravam longe, vieram até Jó para fazer companhia, para conversar, para trazer um pouco de alento, né? Para trazer um pouco de alento ao sofrimento de Jó. E eles ficaram ali durante 7 dias e 7 noites juntos a Jó, vendo toda aquela desgraça que ocorria sobre a vida de Jó. E eles ficaram ali 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra, só vendo aquele sofrimento, só vendo aquela dor, né? Só vendo a dor que Jó estava passando, porque aquele sofrimento, tudo que Jó estava passando, eles entendiam, porque eles eram amigos e eram sábios também, eram pessoas bem-sucedidas, que deixaram seus negócios, deixaram suas famílias, deixaram suas empresas, se você quiser pensar assim, deixaram tudo que eles tinham de lado e foram lá para tentar trazer um pouco de consolo, para conversarem com Jó, né, para fazerem companhia para Jó, enquanto todos os outros se afastavam. Então, no capítulo 3 aqui, o que vai acontecer agora? Jó, ele vai amaldiçoar toda a sua existência. Ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Então, no capítulo 3, depois disso, depois dos 7 dias e 7 noites em que eles ficaram em silêncio, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou e disse: pereço o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um filho homem. Então Jó, ele vai amaldiçoar o seu dia, vai amaldiçoar o dia do seu nascimento.
tão era a angústia, tão era o sofrimento de Jó, de estar passando por toda aquela situação, que ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. Então, no capítulo 3 aqui, ele tem essa visão, ele tem esse pensamento que maldito seja o dia em que eu nasci, assim disse ele, né? E aqui no versículo 23, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu com saber. Versículo 24, porque em lugar da minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramaram como as águas. Porque aquilo que eu grandemente temia, então o Jó está dizendo aqui, aquilo que ele grandemente temia, aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. Então, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo. Ainda assim, a tribulação veio. Então, este é um ponto, é um sinal que é interessante a gente notar. Então, o que Jó está dizendo aqui? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu receava me sobreveio. Porque como é que funciona essa questão do medo? A gente, às vezes, nós temos medo das coisas, e por termos medos de determinadas coisas, que elas acontecem na nossa vida. Porque tudo aquilo que você teme, tudo aquilo que você acaba atraindo para você. Aquilo que você teme, aquilo que você não quer, vem de graça. Já aquilo que você quer, você tem que ir lá buscar. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Imagine que você tem um cachorro. Esse cachorro é seu companheiro, é leal, é fiel. Você pode estar lá num estádio de futebol com 50 mil pessoas naquele estádio, naquela arquibancada. 50 mil pessoas. Então o cachorro é o medo. O medo é o cachorro. O cachorro vai te encontrar lá no meio de 50 mil pessoas. Ele vai te achar. Ele vai te achar. Então tudo aquilo que você não quer acaba acontecendo, você acaba atraindo. Então o que você precisa fazer? Você precisa limpar a sua mente. Não ficar com medo de nada. Porque é muito interessante aqui o que Jó fala, que é o seguinte, que tudo aquilo que ele temia, tudo aquilo que ele tinha medo, então ele fazia, por exemplo, quando seus filhos faziam um banquete, faziam uma festa, Jó com medo que seus filhos tivessem pecado, ele já ia lá e fazia o sacrifício dos animais para livrar seus filhos dos pecados, da ira de Deus. Então tudo aquilo que ele temia aconteceu, acabou acontecendo com ele. Então aqui no capítulo 3 é muito interessante isso, porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas também ele diz que tudo aquilo que ele temia acabou acontecendo com ele. Então, o livro de Jó, então ele tem todo esse contexto agora, que é toda a história, né? Que é toda a história toda a conversa que tem os três amigos de Jó com ele. Os três amigos de Jó com ele. Agora, no capítulo 10 aqui, então é descrito agora que Jó, ele deseja a morte, é Jó desejando a morte. Então eu vou ler aqui e vou passar para vocês aqui um resumo, um comentário do capítulo 10 aqui, que é Jó desejando a morte, mas Jó ele não pode tirar a sua própria vida, porque se ele vier a tirar a própria vida dele, ele vai cumprir com o desejo de Satanás, que o desejo de Satanás é que ele amaldiçoe a Deus. E como é que você pode verdadeiramente amaldiçoar a Deus e renegar a Deus? É você tirando a sua própria vida. Porque a pele aqui, a matéria, ela é do pó, ela é da terra. Então é como se fosse o que você tem, é a sua matéria. Mas a vida não é sua, o espírito não é seu, a alma não é sua. Este espírito, ele volta para Deus. E como é que você
No caso, você renega a Deus e amaldiçoa a Deus, é você tirando a sua própria vida. Porque a vida não é sua. A vida não é sua. A vida é de Deus. O Espírito é de Deus. Você não sabe quando você vem, nem quando você vai. Você não sabe quando você vira matéria e nem quando você deixa de ser matéria. Você não sabe disso. Então aqui no capítulo 10, eu vou ler este capítulo aqui para vocês e fazer um comentário e comentar que Jó deixa bem claro que devido a tamanho sofrimento, tamanha dor, ele deseja que Deus tire a sua própria vida. Porque se assim ele fizer, ele vai estar verdadeiramente amaldiçoando a Deus. Então, capítulo 10. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo. Eu falarei na amargura de minha alma. Versículo 2. Eu direi a Deus, não me condenes, mostra-me porque contendes comigo. Então, Jó aqui perguntando a Deus, mas por que o Senhor está tão irado, tão nervoso comigo? Versículo 3. É bom para ti que oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre os conselhos dos ímpios. Versículo 4. Tens tu olhos de carne, ou vês tudo como vê o homem? Você vê as coisas como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Versículo 6. Para que inquira sobre minha iniquidade e busques o meu pecado. Versículo 7. Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ainda assim tu me destróis. Versículo 9. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me do barro e me farás voltar ao pó novamente. Tu não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo. Tu me vestiste com pele e carne e me preencheste com ossos e tendões. Versículo 12. Deste-me vida e favor, e tua visitação preservou o meu espírito. E estas coisas ocultas no teu coração, eu sei que isto está contigo. Eu sei que isto está contigo. Então, se eu pecar, tu me marcas e não me absolverás de minha iniquidade. Absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ainda ai de mim. E se eu for justo, ainda assim eu não levantarei minha cabeça. Estou cheio de confusão. Portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como a um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso para comigo. Tu renovas tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Versículo 18. Porque então me trouxeste para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito e olho nenhum tivesse me visto. Então Jó desejando aqui nunca ter nascido. Eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido levado do útero para a sepultura. Versículo 20. Não são poucos os meus dias. Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo. Versículo 21. Antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei. Então Jó dizendo aqui, olha, cessa os meus dias, para que eu tenha um pouco de consolo. Antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Uma terra de trevas como a própria escuridão e da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Então é Jó dizendo aqui, para que Deus tire a vida dele, antes que ele mesmo faça, pois ele não aguenta mais a dor e o sofrimento, ele não aguenta mais tamanha angústia, né? Antes que eu vá para um lugar onde não voltarei.
ou seja, a terra da escuridão. Ou seja, onde que Jó ali ele iria fazer parte do exército de Satanás, o exército de escravos, porque é exatamente isso. Quando a pessoa, o que Jó está dizendo aqui para Deus, para que Deus tire a vida dele, para que Deus o leve, para que Deus o leve para a sepultura, antes que ele mesmo faça isso, e ele tenha que ir para a terra da escuridão, de onde ele não poderá mais voltar para o colo de Deus. Que ele não possa mais voltar, porque a partir do momento que a pessoa renega a Deus, amaldiçoa a Deus, ela não pode mais voltar. Ela tirou a própria vida, ela renegou a Deus, ela se torna um escravo. Ela se torna escrava de Satanás e ela vai servir a Satanás. Vai ser um bichinho lá de Satanás, vai fazer parte do exército de Satanás. Então, o livro de Jó, então, ele tem todo esse enredo, toda essa conversa entre Jó e seus três amigos, né? Onde os três amigos estão ali tentando levar um pouco de consolo, de conversar com Jó, fazer companhia para Jó, mas esses três amigos também estão colocando pressão sobre Jó. E o que esses amigos querem? Que na verdade Jó ouça os conselhos deles e que Jó peça perdão a Deus. Deus vai ouvi-lo com certeza, vai perdoá-lo com certeza, e Jó vai poder seguir a vida dele novamente. Mas Jó, ele é um homem muito orgulhoso, ele se acha muito perfeito, muito correto, muito justo. Então ele, durante o tempo todo, ele está ali sempre se justificando, dizendo que ele não cometeu pecado nenhum, que ele não cometeu nenhum erro, que ele é um homem muito íntegro, muito correto, muito justo, e ele não sabe nada, não tem noção nenhuma porque tudo aquilo está acontecendo com ele. Novamente aqui no capítulo 14, no versículo 13, Jó novamente pedindo a Deus para que Deus tire a sua vida. Então aqui, versículo 12. Assim o homem... Não, vamos começar mais um pouquinho. Vamos começar um pouquinho mais para trás. Mas o homem morre e definha. Sim, o homem entrega o espírito e onde ele está. Então, mas o homem morre e definha. Sim, o homem entrega o espírito. E onde está ele? Onde está ele? Versículo 11. Como as águas minguam do mar, e a enchente se esvazia e seca. Versículo 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Versículo 13. Quem dera que me condenasses, quem dera que me escondesses na sepultura e me mantivesses em secreto até que a tua ira passasse e me mostrasses um determinado momento e te lembrasses de mim. Então, Jó dizendo para Deus, quem dera que me escondesses na sepultura e me mantivesses em secreto até que a tua ira passasse. Então quem dera que em vez de estar fazendo tudo isso comigo, está me fazendo passar por todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa angústia, o Senhor tivesse me escondido na sepultura e mantivesse lá em secreto até que tua ira passasse e me mostrasses um determinado momento e te lembrasses de mim. Então, se o Senhor tivesse me mantido na sepultura, tivesse me levado para a sepultura, tivesse me mantido lá em secreto e tivesse deixado a sua ira passar, e depois que tua ira passasse, se lembrasse de mim. Se um homem morre, viverá ele novamente? Porque todos os dias de meu tempo determinado eu esperarei até que venha a minha mudança. Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás desejo pelo trabalho de tuas mãos. Tu terás desejos por mim, o trabalho de tuas mãos. Porque agora contastes meus passos, não vigias sobre o meu pecado. Minha transgressão está selada em um saco e costuras a minha iniquidade. Então é Jó dizendo aqui para Deus, falando com Deus, olha,
Por que não me mantém na sepultura? Por que não me leva para a sepultura? Me deixa lá em secreto, me deixa lá escondido. Me deixa lá escondido. E quando tua ira passar, lembre-se de mim. Lembre-se de mim, né? E me traga de volta. E me mostre um novo caminho para que eu possa seguir. Então é Jó dizendo aqui para Deus que ele preferiria ter sido guardado na sepultura até que a ira de Deus passasse sobre ele. Então, o desenrolar do livro de Jó, você tem então toda a conversa, todos os diálogos, né, onde que os amigos de Jó vão fazer questionamento, vão questionar Jó, e Jó vai procurar sempre responder aos amigos dele. Até que no capítulo 32 surge a figura de um quarto amigo. Na verdade, um jovem que estava acompanhando, né? Devia estar acompanhando a comitiva, devia estar acompanhando aquele grupo, né? De amigos, dos 3 amigos de Jó. E naquela época, principalmente naquela época, os jovens eles não falavam, eles aprendiam com os mais velhos. O costume era eles ouvirem e aprender com os mais velhos, os homens de sabedoria. Então surge a figura de Eliú, né? Surge aqui no capítulo 32 um quinto personagem aqui, no caso, né, que é a figura de Eliú, né? E no capítulo 32, versículo 2 diz assim: E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo mais do que por Deus. Então aqui o que diz é que Jó, devido ao o tamanho do seu orgulho, Jó dizia que ele era o benfeitor, que ele era o criador de tudo, que tudo aquilo que ele tinha era por sua graça, pelo seu trabalho. Então ele não se justificava por Deus, muito pelo contrário. Ele se dizia ser um homem muito perfeito, muito justo, muito íntegro. Então era o ego de Jó. Então ele está dizendo aqui, ó. E acendeu-se a ira dele, o filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus, mais do que por Deus. E no versículo 7, eu disse, os dias deveriam falar, a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Então, Eliú repreendendo aqui tanto Jó como os 3 amigos de Jó, porque eles estavam falando em nome deles mesmos, não por Deus. Então, os dias deveriam falar pela multidão. Então, vocês são os sábios, e eu escutei vocês até agora, mas agora ouça-me, agora eu vou falar. Versículo 8, mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Então, é aqui Eliú falando sobre a inspiração de Deus, a inspiração do Todo-Poderoso. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem o julgamento. Portanto, eu disse, escutai-me, eu também mostrarei minha opinião. Então surge a figura aqui de Eliú no capítulo 32, né? E ele vai falar sobre a inspiração de Deus. E ele vai falar principalmente contra Jó. Versículo 34, aqui no versículo 34, né? No versículo 34, Eliú, né? Eliú continua falando. E no versículo 9 diz assim, porque ele disse, nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Então Eliú dizendo que Jó falou que nada lucra o homem por estar ao lado de Deus, por seguir a Deus, por seguir os princípios de Deus. Olha só tudo que aconteceu com Jó, só porque ele era perfeito, era íntegro e seguia os costumes, seguia os mandamentos, seguia os princípios de Deus. Então, dizendo ele aqui, olha, Jó disse, nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Portanto, ouve-me, vós homens de entendimento, longe esteja de Deus o fazer a maldade,
e o Todo-Poderoso só a pratica. Longe esteja de Deus o fazer a maldade, e o Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Então Deus não pratica maldade nem iniquidade. Deus não pratica maldade nem iniquidade, porque o trabalho de um homem ele lhe retribuirá e fará com que cada homem receba de acordo com os seus caminhos. Então o que ele está dizendo aqui, cada homem vai receber de acordo com suas obras, com os seus caminhos. Se o caminho é certo, você vai receber o certo. Se o caminho é errado, você vai receber o errado. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Se você plantou limão, você vai colher limão. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso julgamento. Então Deus não vai perverter o julgamento. Deus não vai dar a ninguém o que ninguém fez. O seu julgamento. Então, aqui no versículo, no capítulo 34, versículo 31, certamente é digno de ser dito a Deus: eu tenho suportado o castigo, não ofenderei mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Então, Eliú, sobre a inspiração de Deus, falando para Jó: certamente é digno de ser dito a Deus: eu tenho suportado o castigo, não ofenderei mais. Então o que eles queriam o tempo todo era que Jó pedisse perdão a Deus e não fizesse mais nada de errado, pedisse perdão. Então aquilo que eu não vejo, ou seja, Jó por dizer que não sabia, porque ele estava sendo castigado, porque estava passando por todo aquele sofrimento, aquela dor. Então aquilo que eu não vejo, ensina-me tu, me mostra o caminho, Senhor. Se tenho feito iniquidade, não o farei mais. Era o que os amigos de Jó o tempo todo tentaram passar para ele. Então o versículo aqui no capítulo 35 agora. Capítulo 35 agora. Eliú falou ainda mais e disse: pensas tu que é correto dizer minha justiça é maior do que a de Deus? Isso Eliú falando para Jó. Porque tu disseste que vantagem seria para mim, e que lucro terei se eu for limpo do meu pecado. Eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo. Se pecares, o que fazes contra ele? Se pecares, o que fazes contra Deus? Versículo 6. Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Se tu fores justo, o que lhe dás? Os que recebe ele da tua mão? Versículo 8. A tua maldade pode ferir um homem, como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. O filho do homem. Então é isso, Eliú agora, eles falando, né, sobre a inspiração de Deus para Jó. Para Jó. Então aqui no capítulo 38 agora, então o Senhor respondeu a Jó através de um redemoinho. Então agora entra a presença de Deus, é Deus falando diretamente para Jó. Capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então quem é este? É Deus perguntando. Quem é este que nega os conselhos com palavras sem conhecimento? Então quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Então cinge, se prepare agora, se prepare. Cinge agora os teus lombos, então se prepare. Se prepare como um homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Então eu vou fazer as perguntas e tu vai me responder. Então cinge agora, se prepare, que eu vou fazer as perguntas e tu vai me responder. Mas é para você agir feito um homem, como um homem, e não ficar de mimimi, não ficar de conversinha tola comigo. Eu sou Deus. Eu sou Deus e estou falando diretamente com tu. Então agora eu vou exigir de você. Eu vou fazer as perguntas e você vai me responder. E de acordo com as suas respostas, eu, Deus,
te absorver ou vou te castigar. Então, de acordo com suas respostas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara se tens entendimento. Então, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o se tens entendimento. Então, se tu, Jó, sabe das coisas mais do que eu, se você tem uma sabedoria maior do que a minha, então me diga, o que você fez? Onde você estava? Quando eu fundava tudo, criava tudo. Quando eu fazia tudo na terra. Onde estavas tu? Você tem esse conhecimento? Então se prepara, Jó. Cinge os teus lombos. Se prepara. E você vai agora me responder. E de acordo com suas respostas, eu vou resolver ou não os seus problemas. Eu vou resolver ou não os seus questionamentos. Então, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara se tens entendimento, se tem conhecimento disso. Agora vamos aqui para o capítulo 40. Vamos agora para o capítulo 40, né? Que é o Senhor respondendo a Jó. É o Senhor respondendo a Jó. Então, capítulo 40, versículo 1. Ademais, o Senhor respondeu a Jó e disse: Poderá aquele que contende com o Todo-Poderoso instruí-lo? Então, aquele que critica as obras de Deus, que reclama de tudo, né? E põe tudo a culpa em Deus, então poderá aquele que contende com o Todo-Poderoso instruí-lo? Aquele que reprova a Deus, que responda isso. Então é Deus dizendo aqui para Jó: você que reprova, você pode me instruir? Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Então aqui, né, quando Deus aparece para Jó através do redemoinho, né, no capítulo 38, então Deus faz uma série de perguntas para Jó, faz uma série de questionamentos para Jó, e aí é o que Deus fala: se prepara, cinge teus lombos, né? Cinge agora os teus lombos como um homem, não como um menino, porque eu exigirei de ti e tu me responderás. Então Jó começa a responder aqui a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que eu sou vil, o que eu te responderei? Colocarei a minha mão sobre minha boca. Uma vez eu falei, mas não responderei. Sim, 2 vezes, mas não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Cinge agora os teus lombos como um homem, e exigirei de ti, e declara-te a mim. Então se declare a mim, Jó. Se declare a mim, fale comigo. Invalidarás tu também o meu juízo? Você vai invalidar o meu juízo, o meu julgamento? Condenar-me-ás para que possa ser justo? Você me condenando, você está sendo justo, Jó? Tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o fez? Orna-te agora com majestade e excelência, e arruma-te com glória e beleza. Então orna-te agora, Jó. Se veste com majestade e excelência. Arruma-te com glória e beleza. Então é Jó livrando, é Deus livrando Jó de toda aquela enfermidade, de todas aquelas doenças, de toda aquela maldade que estava contra Jó. Lança fora a fúria da tua ira e atenta para todo aquele que é orgulhoso e humilha-te. Humilha-te. Então lança fora a fúria da tua ira e atenta para todo aquele que é orgulhoso e humilha-o. Então é Deus falando com Jó, né? Invalidarás tu também o meu juízo? Condenar-me-ás para que possa ser justo? Então você me condenando, Jó, você está sendo justo? Versículo 2: Olha para todo aquele que é orgulhoso e traze-o para baixo e pisa o perverso em seu lugar. Versículo 3: Esconde-os juntamente no pó e amarra-lhes as faces em secreto.
Versículo 14. Então eu também confessarei a ti que tua própria mão direita pode te salvar. Então aqui Jó vai responder a Deus e de acordo com as respostas de Jó, Deus vai salvar ou não Jó. Vai salvar, vai tirar Jó de toda aquela angústia e de toda aquela amargura. Então Jó responde a Deus e diz: Eis que eu sou vil, o que eu te responderei? Colocarei a minha mão sobre minha boca. Uma vez eu falei, mas não responderei. Sim, duas vezes, mas não prosseguirei. Eu não vou mais prosseguir nesse caminho. Então o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse: Cinge agora os teus lombos como homem. Então é Deus aqui repondo já para Jó tudo aquilo que Jó tinha perdido. Então, quando Deus diz assim para Jó, né? Tens braço forte, né? Aliás, quando Deus fala aqui para Jó, orna-te agora com majestade e excelência e arruma-te com glória e beleza. Lança fora a tua fúria, aliás, lança fora a fúria da tua ira e atenta para todo aquele que é orgulhoso e humilha. Olha para todo aquele que é orgulhoso e traze-o para baixo e pisa o perverso em seu lugar. Então Jó respondeu para Deus. Jó respondeu para Deus e Deus se alegrou. Deus se alegrou a resposta, com a resposta de Jó. O que Jó fez? O que Jó fez? Eu sou vil, o que eu te responderei? Colocarei a minha mão sobre minha boca. Uma vez eu falei, mas não responderei. Sim, duas vezes, mas não prosseguirei. Então o que Jó fez? Jó calou a boca, Jó fechou a sua boca, Jó pôs a mão sobre a boca e se calou. E aí Deus gostou da resposta de Jó. E assim Deus começou a repor tudo. Orna-te agora com majestade e excelência, e arruma-te com glória e beleza. Lança fora a fúria da tua ira, lança fora a tua ira. E atenta para todo aquele que é orgulhoso, e humilha-o. Olha para todo aquele que é orgulhoso e traze-o para baixo, e pisa o perverso em seu lugar, onde esconde-os juntamente no pó, e amarra-lhes as faces em secreto. Então eu também confessarei a ti, que tua própria mão direita pode te salvar. Então Deus ficou contente com a resposta de Jó. Então Deus começou a repor tudo aquilo que Jó havia perdido. No capítulo 42, ouve, eu te suplico, eu falarei e exigirei de tu, declara-te a mim. Então, no capítulo 42, versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, eu falarei e exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Então Jó dizendo para Deus: eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Eu estou face a face com você, com o Senhor. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Então é Jó pedindo aqui perdão para Deus. Eu me abomino por todas as coisas que fiz e que falei. Então arrependo-me em pó e cinza. E assim foi que, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o Tamanita, e
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então, Deus lança sua ira agora contra os três amigos de Jó. E Deus põe aqui para eles que eles têm que fazer um sacrifício. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó, e oferecei a vós mesmos uma oferta queimada. E o meu servo Jó orará por vós, por ele eu aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então, é aqui dizendo, então ele faz o Tamanita, Bildade, os Suítas, o Falma foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou a Jó, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Então, estas ofertas queimadas que os amigos de Jó vão ter que fazer para que Deus os livre de sua ira, ele precisa que Jó aceite. Precisa que Jó aceite. Então o Senhor mudou o cativeiro. Então vieram a ele. Então o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Então Jó começou a orar por seus amigos para que Deus afastasse a ira deles, para que Deus não os castigasse, porque os três amigos que foram enviados por Jó, eles foram lá, mas não fizeram aquilo que Deus tinha pedido para que eles fizessem. Eles não falaram verdadeiramente como era Deus. Então eles falaram de acordo com o seu entendimento e não como Deus havia pedido para que eles fizessem. Então os amigos vão ter que fazer ofertas queimadas, né, de carneiros e novilhos, né, para que Jó aceitando essas ofertas e Jó orando por eles, então Deus assim os livraria do castigo. Então ele faz, né? E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha. Então, todos aqueles que se afastaram de Jó, quando ele estava lá na desgraça, voltaram, né? Voltaram. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Então todos aqueles que haviam se afastado de Jó, seus parentes, seus irmãos, seus familiares, seus amigos, todos aqueles que se afastaram de Jó, retornaram à presença de Jó e foram comer em sua casa. E todos eles trouxeram presentes para Jó, peças de dinheiro, brincos de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, ou seja, o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes, lá no início de nossa história. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele repôs também sua família. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, ou seja, os 10 filhos que ele havia perdido, agora ele repôs. E chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então Jó morreu, sendo velho e farto de dias. Então o que aconteceu aqui? Deus se agradou com as respostas que Jó deu para ele. Então Deus repôs tudo aquilo que Jó havia perdido. Então Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido.
alguns pontos que são fundamentais aqui na nossa história, aqui no nosso resumo. Então, o principal objetivo de Satanás era que Jó tirasse a sua própria vida. Porque é assim que você amaldiçoa a Deus. E é assim que você renega o seu Criador. Porque quando você tira a sua própria vida, primeiro, a vida não é sua. A vida não lhe pertence. Você não sabe quando você vem nem quando você vai. Você pode estar aqui nesse momento e no momento seguinte, Deus tirou a sua vida. Deus tirou a sua vida. Então a vida não é sua. Se Ele quer que você volte, você vai voltar. Se sua vida aqui não está sendo condizente com aquilo que Deus determinou para você, então primeiramente você vai sofrer muito, porque ela não é condizente e você não está no propósito de Deus. As pessoas sofrem quando não vivem o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você que é muito maior do que o seu. O que você acha que é bom para você é nada perante a Deus. Mas se você está no propósito, se você está seguindo os princípios, os mandamentos, então você é obediente a Deus, então você tem uma vida boa, uma vida plena. Então dificilmente você vai sofrer. Não estou dizendo com isso que as pessoas são isentas de sofrimento, de passarem por dificuldades, por problemas, não significa isso. Mas quando você não vive no propósito, então você vai sofrer. Então Deus, de repente, Ele pode querer que você vá, normal. Chegou o seu dia, você tem que ir, perfeito? Agora, quando você mesmo tira a sua própria vida, aí sim você está amaldiçoando a Deus. Você está renegando o seu Criador. Então esse era o objetivo de Satanás com Jó. O que Satanás queria? Que Jó tirasse a sua própria vida. Porque agindo assim, Jó iria estar renegando a Deus. Amaldiçoando a Deus. Face a face, Jó literalmente estaria dizendo para Deus: olha, eu te amaldiçoo, eu não sou seu filho, eu não tenho nada, não tenho nenhuma intimidade com o Senhor, então eu vou me juntar ao exército de Satanás, vou viver no mundo das trevas, no mundo da escuridão. Meu espírito não retornará para o Senhor. Meu espírito não retornará, minha vida não retorna para você. A partir de agora eu vou ser um escravinho lá de Satanás. Então era esse o principal objetivo de Satanás. E por que Jó aqui é o cara leal e fiel? Porque mesmo ele tendo pedido a Deus para que Deus fizesse isso, para que Deus tirasse a sua vida, para que Deus o recolhesse, para que Deus o guardasse na sepultura, e ele fala claramente: olha, faça isso, Senhor, porque senão eu mesmo farei e ficarei preso no mundo das trevas. Ficarei preso no mundo das trevas, no mundo de Satanás, no mundo da desgraça. Então tem esses pontos aqui que é interessante, é muito interessante você ficar sabendo disso, que o objetivo principal objetivo de Satanás era ter Jó como um dos seus escravos, que Jó iria liderar ali, iria ser um general ali, 5 estrelas ali no exército de Satanás. Mas Jó não se entregou. Não se entregou. Um outro ponto que é fundamental aqui é debater, falar, que é o medo. É o medo que as pessoas têm. E ninguém vive sem medo. Você apenas troca o medo. Então, o medo que você tem, você acaba atraindo. A coisa que você não quer, você acaba tendo. Por quê? Porque você atrai facilmente tudo aquilo que você não quer. Então, aquilo que você tem medo, vem para você de graça. Olha, imagina, você está lá do outro lado do... O medo está lá do outro lado do salão. Lá do outro lado da rua, lá do outro lado, lá na esquina. Aí você tem medo daquilo, você acaba atraindo aquilo para você. Aquilo que não presta, você acaba atraindo para você. Já o que presta, você tem que ir lá. Você tem que ir lá do outro lado da rua buscar. Percebe como que é? Percebe como que é a vida? Então aquilo que você não quer, aquilo que você tem medo, aquilo que você não deseja, você acaba atraindo. Por quê? Porque está na sua mente, está o tempo todo na sua mente, na sua cabeça. Você acaba atraindo para você. Já aquilo que você quer, você tem que ir lá buscar. Você tem que ir lá buscar. Outro ponto que é aqui, mas Jó era um homem íntegro, justo, perfeito. Exatamente, talvez esta seja a pior palavra
né? A pior palavra que Jó usava, que era perfeição. Jó se achava perfeito. Então, no final aqui, Deus fala sobre o orgulho, né? Deus fala aqui sobre o orgulho, né? Que é aqui, ó. No capítulo 40, Deus fala aqui com Jó sobre o orgulho. Então, orna-te agora com majestade e excelência, e arruma-te com glória e beleza. No versículo 11 está aqui, ó. Lança fora a fúria da tua ira, e atenta para todo aquele que é orgulhoso, e humilha-o. No versículo 12 do capítulo 40 está aqui. Olha para todo aquele que é orgulhoso e traze-o para baixo e pisa o perverso em seu lugar. Então, Jó era um homem muito orgulhoso, porque Jó se achava perfeito. E quem é perfeito entre nós? Quem é perfeito entre nós, pessoas imperfeitas, pessoas falhas? Quem pode se dizer perfeito? Porque em momento algum Jó aceitou os conselhos. Ou seja, Jó negava todos os conselhos que seus amigos lhe davam. Independente se eram conselhos dirigidos, se os amigos não falaram de Deus como deveriam falar, mas Jó sempre negou os conselhos de seus amigos. Por quê? Seus amigos falavam para ele, olha, aceite, peça perdão a Deus, ele vai te perdoar e você vai poder seguir a sua vida, o seu caminho. Mas em momento algum, Jó aceitou os conselhos. Porque Jó, ele sempre debatia, ele sempre questionava as obras, por que Deus estava fazendo aquilo com ele não merecia, ele era bom, ele era justo, ele era íntegro, ele era perfeito. Ele era o todo perfeito e ninguém é perfeito. Um outro ponto que é interessante de se falar é que Deus, por ter uma missão muito maior para Jó, por ter um destino muito maior, um propósito muito maior para Jó, Deus chega para Satanás e fala, você pode mexer em tudo dele lá, família, bens materiais, terras, até na saúde dele, até na carne, até nos ossos dele você pode tocar, mas você não pode matá-lo, você não pode tirar a vida dele. Por quê? Porque Deus já sabia que o propósito de Jó era muito maior. O destino de Jó era muito maior. O objetivo de Jó era muito maior. Então é isso, esse foi o nosso resumão aqui do livro de Jó, da história de Jó. Então, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Se você assistiu aí nossa live, nosso vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Se você ficou até o final, muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida grandemente. Nosso objetivo aqui é sempre levar uma palavra de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de motivação, de alegria, de paz espiritual para a vida de todos vocês. Então, se você puder se inscrever no nosso canal, não paga nada, você não tem que pagar nada, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, aperta o botãozinho aí de se inscrever aí, se inscreva aí, que você fazendo assim, você se inscrever no nosso canal, a plataforma vai saber que esse material aqui é relevante, vai mandar para mais e mais pessoas, então de repente possa ser que a gente venha ajudar a vida de alguém, na vida de alguém, com este material, com este nosso trabalho aqui, então vai ser já muito gratificante, vai ser uma grande gratidão para nós poder levar este material, poder ajudar a vida de alguém. Então, meu muito obrigado para você, faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!